Looks like a redneck romance heading our way. Olá, bom dia. Aqui é o Fábio Magnani do Cave em Duas Rodas. Recife continua com bastante chuva, o que é ruim para andar de moto e de bicicleta, mas é bom para ler um pouquinho mais, né? Eu queria falar hoje sobre um livro bem fininho, que eu li ontem à tarde, que eu achei muito legal. O nome dele é Fearless. Fearless quer dizer sem medo, destemido, né? The Lord of the Murderdrome. Então, o Senhor do Murderdrome. Bem, esse Murderdrome é uma brincadeira, né? Um trocadilho que os jornalistas faziam para falar sobre um tipo de corrida que era bem famosa nos Estados Unidos por volta dos anos 1910, por ali. E, bem, o nome não era bem esse, né? O nome, na realidade, deixa eu comentar um pouco a origem do nome dessa corrida, né? Existia antigamente, né, no final do século XIX, começo do século XX, um tipo de pista chamado velodrome, né? Velo, é do francês, é bicicleta, vélo, e drome vem do grego, que era a pista de corrida, né? Então, o velodrome, que nós chamamos de velódromo hoje em dia, aqui no Brasil, é a pista de corrida de bicicleta, né? Que é aquela pista inclinada, feita com tábuas de madeira. Depois, com a popularização das motos, né, que usavam motor, daí eles começaram a chamar isso de motordrome, ao invés de velodrome, motordrome. Só que tinha muito acidente, morria muita gente, e daí os jornalistas começaram a chamar de murderdrome. Murder, em inglês, significa assassinato, né, morte. Então seria assim, a pista da morte, alguma coisa assim, né? Então esse livro é sobre isso, né? Bem, esses motordromes, eles eram, então, como eu falei, feitos de madeira. Eles tinham mais ou menos, variava, né? De 400 metros, o comprimento deles até 2.000 metros. Eram extremamente populares, né? Então algumas corridas reuniam mais ou menos 10.000 espectadores, né? Era uma coisa bem grande e era extremamente popular, mais popular do que o futebol americano na época, mais popular do que o beisebol, né? Como eu disse, a pista era inclinada, mas com uma inclinação absurda de 60 graus, né? Era praticamente uma parede. E muitos acidentes, né? E com muitas mortes, tanto entre os pilotos quanto entre a audiência também, né? Os espectadores. Porque às vezes uma moto batia na outra, saía voando, batia nas pessoas, então tinha, né, os atropelamentos e as colisões. Às vezes o cara corria tão rápido e perdia a consciência e daí por isso caía e morria. Às vezes a moto batia, vazava gasolina, pegava fogo, ou então batia num poste de iluminação e essa lâmpada a gás é que pegava fogo. E como tudo era de madeira, né, às vezes pegava fogo na audiência também. E se isso não bastasse, saía todo mundo correndo e eram pisoteados. Então era uma coisa extremamente perigosa, mas por alguma razão as pessoas gostavam desse espetáculo, né? E também a gente tem que entender um pouco que isso foi antes da Primeira Guerra Mundial, né? Foi na Primeira Guerra Mundial, com tantas mortes, que as pessoas começaram a perceber que a tecnologia era uma coisa que podia ser perigosa se não fosse controlada, né? Antes da Primeira Guerra Mundial, as pessoas meio que tinham uma esperança de que a tecnologia sozinha traria o paraíso para a Terra e o bem-estar. E depois a gente viu que não é bem isso, né? A tecnologia tem que ser usada com cuidado, mas de novo só depois da Primeira Guerra Mundial é que as pessoas se tocaram disso, né? Bem, as motos que eram usadas, que são chamadas, né, de board trackers, né? Isso porque board é tábua, track é a pista, né? Então a pista, o motordrome era chamado também de board track, né? Pista de madeira. Então essas motos que eram usadas eram praticamente bicicletas, assim, se você olhar a forma delas, parece uma bicicleta com um motorzão nelas. Então era uma bicicleta que andava a 150 km por hora, sem suspensão, né? Então imagina como que é, imagina você andar de bicicleta sem suspensão, uma bicicleta comum a 150 km por hora, como ela vai quicando, né? Então isso é perigoso, porque ao quicar você perde o atrito, né, e não consegue frear, se bem que isso não era problema para eles também, porque a moto deles não tinha freio, né? E não era só freio, não tinha freio, não tinha, como eu falei, suspensão, não tinha embreagem e não tinha nem acelerador, né? Ela ficava regulada para o máximo. Então você pegava a moto, saía correndo com ela, pegava no tranco, pulava e só parava no final da corrida. E para parar você desligava o motor, né? Então pelo menos tinha esse controle de velocidade, né? Você podia desligar o motor para ela parar, né? As marcas mais famosas na época eram a Indian e a
Indian, a Excelsior era bem moderna, a Merkel, tinha a Thor, tinha vários que eles usavam, né? Mas a Índia talvez seja a que tenha ficado mais tempo fazendo sucesso, só que a moto que teve um pico maior, talvez, de velocidade em algum momento foi a Excelsior. Bem, eram essas as motos, né? Deixa eu ver, eu faço um roteiro aqui para falar o que eu tenho que falar. E agora a questão é que fica assim, por que algumas pessoas se arriscavam a vida nesses mortal drones, né? E assim, acho que é difícil responder isso, né? Mas só pensando um pouco talvez porque fosse uma maneira de uma pessoa mais humilde conseguir ser vista, virar uma celebridade, ganhar dinheiro, ter uma vida digna. E também outra razão é que algumas pessoas simplesmente gostam do desafio e da corrida e de encontrar os seus limites e da sensação de andar de moto, né? Bem, talvez seja isso. Bem, mas eu já falei sobre o que são os motor drones, mas na realidade esse livro chama Fearless, né? O senhor dos motor drones. Então é sobre um cara em particular, né? Esse cara é o Charles Balke, né? Então o livro é basicamente sobre ele. E esse Charles Balke, quando ele tinha 16 anos, ele morava na Califórnia, ele foi trabalhar numa empresa e ele tinha uma moto, né? E daí o cara, o dono da empresa, falou assim, você vai aí eu preciso que você entregue uns documentos para mim e depois você volta aí. E daí ele foi de moto, correndo, né? Assim, conseguiu em 1 hora entregar e voltar. E daí quando ele chegou, ele estava sentado descansando, o chefe dele chegou e falou assim, você não vai fazer o trabalho não? O que você está fazendo aí descansando? Ele assim, não, eu já fiz, né? Porque ele tinha conseguido isso super rápido com a moto. E daí ele virou como se fosse o motoboy da empresa. Isso era muito legal para ele, porque ele era independente e ele podia treinar nas pistas, nas estradas de terra na época que existiam por ali, né? Bem, e daí depois ele começou a ver que tinha algumas corridas, primeiro em pista de terra e depois nesses mortal drones e começou a fazer sucesso, né? Então com 18 anos ele começa a participar dessas corridas e fazer cada vez mais sucesso, né? E se transforma em um grande piloto conhecido, né? Existe também um personagem secundário que é o Jake do Rosier, que era 10 anos mais velho do que o Balke, e daí eles disputavam muitas corridas, né? Um já terminando a carreira e o outro começando, e eles viraram grandes adversários e até inimigos, né? Assim, que brigavam e às vezes eram meio desonestos, né? Porque naquele tipo de corrida valia tudo, né? Valia você chutar o outro, puxar o guidão, né? E, bem, era o código de honra deles, né? Então eles sempre passaram, né, o tempo todo brigando muito, né? Esse Jack do Rosier, ele morre por causa das complicações de um acidente que os dois tiveram numa das corridas. Ele não morreu ali na corrida, mas depois de várias operações, depois de um tempo, ele acaba morrendo, né? O Charles Balke, né, esse rapaz que era mais novinho, ele não sofria tantos acidentes, mas ele sofreu 2 acidentes muito graves na carreira dele e curiosamente foi no treino, né? Os dois foram no treino. Ele estava treinando sozinho e de repente ele cai da moto sem entender o que era e acorda depois de alguns dias no hospital e pergunta o que aconteceu, né? Daí foram explicar para ele que ele estava no treino, a pista estava vazia, mas algumas crianças entraram no local do evento, né, escondidas, e uma delas foi para o meio da pista e ele atropelou essa criança de 7 anos, que morreu na hora. Isso deixou ele muito, muito triste, ele ficou sem correr um tempo. Foi uma fatalidade, não era para acontecer, né, assim, quer dizer, pelo menos não foi culpa dele, né, foi culpa de quem deixou um lugar aberto para as crianças entrarem, mas ele sentiu muito. E o outro acidente muito grave foi quando ele morreu aos 24 anos. Ele também estava treinando numa pista e alguém entrou com um rolo compressor, né, movido a cavalo, né, na época, e entrou com uma carroça bem pesada e entrou no meio da pista e ele bateu e morreu. Então, assim, os 2 grandes acidentes foram no treino, né? Uma das disputas desses 2 caras, né, só uma curiosidade, entre o Charles Balke e o Jake do Rosier, foi em Indianápolis, né? Indianápolis abriu em 1909, naquela pista bem famosa de carro de corrida de hoje em dia, mas o primeiro evento foi uma corrida de moto, né? E eles participaram, não era só uma corrida, né? Era uma série de corridas de moto ao longo do dia.
E eles participaram, né? O do Rosier caiu e mesmo assim o Balk ficou com medo, porque todo mundo percebeu naquele momento que não dava para correr de moto em Indianápolis, porque a pista de Indianápolis não era de madeira, né? Era de um asfalto feito com uma brita mais rugosa e a moto quicava muito e todo mundo caía. Daí depois pararam de fazer corrida de moto por lá. Tá. Bem, então essa foi a vida e a morte, né, do Charles Balk. Ele teve assim, a carreira dele durou 6 anos, né, dos 18, sei lá, dos 17 mais ou menos, até os 23, quando ele morre tragicamente. Bem, mas o livro ainda não é exatamente sobre isso, né? A história é mais legal. Em 2004, né, então 90 anos depois da morte do Charles Balk, um casal, o Bill e a Beth, eles estavam lá na casa dos... O pai de um deles tinha morrido, né? E acho que do Bill. E eles estavam guardando as coisas da casa desse pai que tinha morrido, e para guardar ou para doar. E daí eles estão vendo o que tem por lá, e daí a Beth vê um troféu grandão e fala assim, o que é isso daí, né? Daí o Bill fala assim, isso aqui foi... Meu pai dizia que era do meu tio-avô, um cara chamado Charles Balk, e ele era casado, né, na realidade, com a minha tia-avó, com a Snook, e ele foi um grande piloto de moto na época dos motordromes, e esse aqui era um troféu dele que ele tinha guardado, né? Daí ela olhou do lado assim e falou assim, o que é isso daqui, né? Daí ela pegou, deram um scrapbook, né, um álbum de recortes, e daí tinha um monte de fotos e cartas e recortes de jornal, né, que essa Snook tinha feito. Ela falou assim, o que é isso, né? Daí ela falou assim, isso aqui acho que é o que ela guardou da vida deles, né, do tempo que eles eram casados. E daí eles começam, então o livro meio que reconta toda essa história que eu contei a partir desse scrapbook que eles encontraram. Então, daí começa a contar como que eles se conheceram, né? Ele tinha 18 e ela tinha 17 anos, e ele está correndo, né, numa pista, e ela vai junto com um amigo dele, com um casal, né, vai junto assistir a corrida. E na corrida, assim, num determinado momento, a moto dele, ele tinha um outro adversário, prende o guidão, os dois não conseguem se soltar, então eles estão quase caindo, está quase acabando a corrida, mas ele consegue empinar a moto dele, soltar o guidão, o outro cara cai e ele ganha a corrida. E daí quando ele vai conversar com um amigo dele, né, que está perto da Snook, daí eles se apresentam e tal, e daí ele fica maravilhado com ela, né, porque ela era uma garota ruiva e bem bonita, né, só que ele não fica apaixonado por ela porque ela é bonita, né? Podia ser, mas é porque ela era muito alegre, espirituosa, inteligente, né? Ele ficou apaixonado na época e ela também, né? E daí ele falou assim, meu nome é Charles Balk. E dela assim, não, seu nome é Fearless, né? O seu nome é o destemido, o sem medo, né? E daí por isso que ele começa a usar esse apelido, né? No começo ele não tem muito dinheiro, né? Quando ele é novinho assim, mas depois de algum tempo, depois de uns 2 anos, ele consegue um grande contrato com a Indian e consegue ganhar o dinheiro que ele precisa. Daí ele corre de Chicago no trem, né, para Califórnia, compra no meio do caminho um anel de diamante e pega a roupa mais bonita dele e propõe ela em casamento, né? E ela aceita, eles casam na hora e voltam para Chicago. É só para ver como ela era legal, essa Snook, né? Daí depois de alguns meses, os pais dela eram um pouquinho mais ricos, né? Daí dão dinheiro para eles fazerem uma festa bem grandiosa e para eles poderem passar a lua de mel na Europa, né? E daí quando chegam na Itália, em Roma, que é o primeiro lugar, daí o Charles vê uma moto e fala assim, eu quero andar de moto aqui na cidade. Daí ele aluga a moto, né? Daí no dia de manhã ele chega e daí ela fala assim, a Snook fala assim, eu sabia que você ia alugar, mas quem vai andar sou eu, né? Quem vai pilotar sou eu. Como é que faz? Daí ela aprende a pilotar e ela que fica pilotando a moto com ele na garupa, né? E ela correndo, tudo. Então é bem legal, né? E eles sempre faziam tudo juntos, né? Viajavam juntos e davam entrevistas juntos e eles viraram uma celebridade, né? Um casal que sempre, né, que era invejado, né? Então, quando ela vestia uma roupa diferente, aparecia nos jornais, as mulheres todas admiravam e compravam, né? Enquanto os outros pilotos às vezes eram solteiros e iam nos bordéis ou beber, esse casal sempre estava junto, né? O dia que o Charles Balk morre, ela tá ali por perto, né, e ela consegue chegar a tempo no hospital para se despedir antes do último suspiro, né?
É claro que é triste, né? Mas ele tem um enterro assim, grandioso, né? Na época as motos não eram comuns, mas 200 motos seguem o cortejo, né? Vão atrás dele. E a Índia, né? Ele trabalhava para a Índia na época. A Índia manda fechar todas as concessionárias do mundo inteiro naquele momento, né? E acaba o scrapbook mais ou menos aí. E quando a Beth, né, tá mexendo, ela vê que tem uma rosa, né, que durou, dessas ressecadas que as pessoas põem no meio do livro, né, e que durou 90 anos, né. Bem, então essa é a história da Snook e do Charles Bauck. Quando eu leio um livro e venho, ou vou escrever um texto, ou venho aqui gravar um vídeo, né, daí eu sempre faço um roteiro, assim, mais ou menos, do que eu tenho que falar. Claro que o que eu falo exatamente sai na hora, eu esqueço de algumas coisas, mas tem mais ou menos aqui uma sequência e eu sempre tento terminar, dar um fim pro que eu estou falando para não acabar de repente, né? E dessa vez eu tive uma certa dificuldade assim de encontrar o final. Por exemplo, né? Será que esses pilotos eles eram explorados, né? Ou será que para correr numa coisa que levava à morte de tanta gente? Ou será que essa era a liberdade deles, né? A liberdade de espírito e a liberdade também econômica e social, né? Uma vez uns amigos, né, perguntaram para Snook, falaram assim, pô, por que esse Charles se arrisca tanto, né? Numa corrida como essa? Daí ela falou assim, ele fala que quando ele está na corrida, ele assim não pensa mais em nada, né? Ele sente um pássaro e ele está tão concentrado no que ele está fazendo, aquilo ali é tão importante para a vida dele que ele não tem nem tempo de pensar na morte, né? E daí ela fala assim, e eu me sinto assim quando eu estou com ele, né? Então, bem, eu acho que ele era explorado por um lado mas aquilo era muito importante para ele, aquilo definia a vida. Bem, é difícil saber, né? E uma outra coisa também que eu não sei é se essa é uma história alegre ou se é uma história triste, né? E acho que na verdade é triste, né? Porque ele morre, mas é triste porque foi alegre, né? Porque eles aproveitaram muito esses 6 anos em que eles viveram em conjunto, né? Ou viveram em união. E me lembra um pouco uma música, né? Do Vinícius, que acho que diz alguma coisa assim, né? E todo grande amor só é mesmo grande se for triste, né? Então talvez tenha sido curto, né? Mas tenha sido muito maior do que o amor que muita gente tem na vida toda e só fica sofrendo, né? Bem, não sei, realmente não sei a resposta. Eu vou ficar sem um final definitivo nesse vídeo, né? É isso, até a próxima, tchau! Looks like a redneck romance heading our way. Grab a knife, take a fist, let's get this out of the way. Looks like a redneck romance heading our way.